Fala galera, eu sou o Rogério Góes. Eu sou o PC. E eu sou o Roger. E esse é o Biblicamente Falando. E aí, PC? Puxa a vinheta. É isso aí, galera. Hoje nós falaremos sobre 3 curiosidades na Bíblia. Moisés falou com Deus face a face? O que são livros apócrifos? E você sabia que, além de Judas, teve mais 5 pessoas que se mataram? Muito bem. PC, diz pra gente, Moisés falou mesmo tete a tete ali, sentou, conversou com Deus, como a gente vê alguns relatos que a Bíblia nos mostra isso? Então, em Deuteronômio 34:10 diz: Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Yahvé houvesse diálogo face a face. E em Números 12:8 diz o seguinte: Falo com ele face a face claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés. Então o texto diz que Deus A conversava palavra com Moisés. diz que face a face eles conversavam. Roger, a face a face que a gente entende é sentado ali, vamos imaginar como se fossem 2 seres humanos. Igual a gente está aqui conversando Pertinho. agora, falando Sim, ó, pertinho. face a face. O que você entende? Era mesmo, sendo que a Bíblia também relata um texto diferente dessa interpretação. Se encontra lá em Êxodo capítulo 33, versículo 20, diz o seguinte: Não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Ninguém. Ninguém. Mas aqui há um lugar perto de mim onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Deus estava falando, era Moisés, era uma experiência E única, Moisés né? pedia, né, para Deus: Senhor, eu quero ver a tua face. Exatamente, Né? a tua glória. E aí Deus explica isso para ele. ele usou uma estratégia para que Moisés tivesse essa experiência com Deus. Olha, Né? é que igual Deus falou aqui, você não vai poder ver meu rosto, mas ainda vai poder ver ainda viu Deus de costa pelo menos. Pô, Sim. ver Deus de costa. Muito. Não, se eu pudesse ver o dedinho de Deus, eu tava muito feliz. É um privilégio, Me sentia muito privilegiado. Com certeza. No entanto, que o texto também de Moisés fala que quando Moisés desceu do monte, né, depois de ter essa experiência, até o semblante de Moisés era diferente. Era Com diferente. certeza. Pois é. Imagina a glória, né? Então, era tete a tete mesmo, face a face. Como que é que vocês interpretam esses textos, Vivo? Então, eu acredito na visão, na interpretação que eu tive, é que esse face a face que a palavra diz, não é literalmente. Como né? eu Como vejo, nós estamos como aqui. nós estamos aqui. Né? Até porque o homem não é digno de ver a face, de ver a glória do Senhor, né? Então eu acredito que o homem seria fulminado se visse a Ele é face do pó. Senhor. Tem um texto que fala sobre isso, que o homem não, né? Que o homem não pode ver a Deus. Não pode ver a É, Deus. tem um texto, não tem? Tem, se não me engano, em João, só que eu não lembro o capítulo de João. Que o homem não pode ver a Deus. Muito bem. Então, essa interpretação, então nós entendemos que era meio que figurado ou não? Era a voz, era uma nuvem que representava Deus que Então, conversava? Deus vinha através de nuvem, falava claramente a Moisés, mas face a face, literalmente, não, acredito que não. É isso, Roger? Isso mesmo. Muito bem. E você deixa seus comentários aí embaixo, aí, qual é o seu ponto de vista, sua interpretação sobre esse texto. Agora uma outra coisa. O que são livros apócrifos? Roger? Apócrifos. Ó, esses livros são livros que não batem geograficamente, com a autenticidade de onde ele faz parte, com a cronologia. Seria meio que fictício. Isso praticamente seria fictício, porque ele tá num certo livro, né? No nosso caso, na Bíblia. Se você pegar ele e bater todas as histórias, ele não encaixa nem geograficamente nem cronologicamente. Muito bem, porque a gente sabe que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, por cerca de 40 pessoas que escreveram a Bíblia, num período médio de 1500, 1400 anos mais ou menos. Claro que todos viveram em épocas e culturas diferentes, e claro que nenhum livro contradiz o outro, só que aí entra esses livros apócrifos que tem algumas versões bíblicas que contêm.
Do seu ponto de vista, o que é de fato e o que representa os livros apócrifos para a nossa fé, por exemplo? Os livros apócrifos são aqueles livros que não têm embasamento, assim como outros livros na Bíblia têm o seu embasamento, a sua historicidade correta, batendo tudo, né, certinho. Se a gente for estudar sobre os apócrifos, na história eles se contradizem, né? Eles têm algumas contradições dentro E a deles. Bíblia é totalmente diferenciada. E a Bíblia, ela responde, ela mesma se responde. Exatamente. Né? E não tem Então, nenhum livro, né? Não. Nenhum livro na Bíblia que contradiz o outro. Isso mostra mais ainda a inspiração, que Deus inspirou pessoas para escrever esse livro sagrado. Sim. Aqui na pesquisa, né, que foi levantada até, diz exatamente que esses livros contêm erros históricos, como foi muito bem dito, geográficos e cronológicos, e além de doutrinas obviamente heréticas, né? Esses livros da qual contêm até algumas doutrinas heréticas e até aconselham atos imorais, como tem até uma referência aqui, né? Então são livros perigosos, não são inspirados por Deus. Não são inspirados. Então está definido, livros apócrifos não são inspirados por Deus, por isso que não faz parte da nossa Essa é a Bíblia. melhor definição. Com Muito certeza. bem. Agora, se você ficou faltando alguma coisa a falar dessa curiosidade, escreve aí embaixo, digita aí. Deixe seu comentário, né? Positivo ou negativo, deixe o seu comentário. Estamos aqui para aprender. Próximo assunto. Você sabia que a Bíblia cita 6 pessoas que se suicidaram? 6? 6 pessoas. Possível 7, mas vamos ficar no 6. 7 a gente conversa no último. Você lembra de alguns, ô Roger? Tem a Abimeleque, né? Juízes 9:54. Abimeleque, ele tomou uma atitude drástica contra a sua própria vida também. Foi porque uma mulher tacou uma pedra na cabeça dele e ele pediu para um amigo dele matar ele. Porque ele não queria morrer pela Queria pedrada. morrer pela mão da mulher. Qualquer um pode me matar, Menos a mulher, foi honra, né, praticamente. Então foi considerado um ato de suicídio porque ele pediu a morte. Sim. E fizeram. Sim, Muito bem. Você fala outra aí que cometeu suicídio. Saul Saul também. Saul cometeu suicídio também. O escudeiro dele Ele pediu para que o escudeiro matasse pediu para que o escudeiro e ele matasse não quis matar. e depois ele se matou. Ele mesmo jogou sobre a lança. Se jogou sobre É o que a ela. Bíblia diz. Tem um terceiro que a gente pode comentar aqui? Que a Bíblia Vamos fala falar que sobre- esse aí, vamos deixar, a gente comentou 6 aqui, vamos deixar 3. Fala galera, eu sou o André do... Biblicamente falando. Eu estou aqui para arrumar a confusão dos meninos aí, ó. Eles falaram somente 2 dos 6. Então cabe a vocês aí comentar os outros 4 aí no comentário, beleza galera? Um abraço, fique com o vídeo. Tchau. Para vocês escreverem aqui embaixo onde se encontra, tudo mais. Vamos deixar agora com vocês também, para ajudar a gente aqui. A gente Então sabe nós que... falamos de 3, os outros 3 nos Vocês- comentários. Isso. Vocês comentem, hein? Muito interessante. Então a turma vai dar o like no vídeo e também vai comentar. Vai lá dar o sobre- like, vai comentar quais são os outros 3 que faltaram, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia também fala sobre uma pessoa que cometeu uma atitude que alguns imaginam que seja um suicídio e outros têm aquela dúvida a respeito de Sansão, que está registrado em Juízes no capítulo 28, né? Ou melhor, capítulo 16, fala exatamente sobre a morte de Sansão. Vocês que conhecem muito bem a história, o que vocês entendem sobre esse texto? Sansão, de fato, ele tirou a própria vida, cometeu o suicídio ou não? Sim, esse é o provável 7º que eu falei, né? Isso é muito polêmico, porque tem algumas pessoas que defendem a ideia de que ele se suicidou, né? Então, é impossível a gente quebrar lá uma estrutura que sustenta tudo, né, toda aquela estrutura lá e falar, não, eu vou sair intacto aqui, todo mundo vai morrer, eu não. Ele sabia que ia morrer. E sendo, Bom, pode e falar. sendo também que ele já estava cego, já estava um pouco, praticamente bastante debilitado, quase que morrendo também já. Só para refrescar a memória do pessoal que está assistindo a gente, Sansão ele foi escolhido por Deus, a mãe dele era estéril, Deus abriu a madre e prometeu a ela que ele seria nazireu, ou seja, ele tinha que servir a Deus mesmo, era a chamada dele, nazireu, não podia
beber vinho, cortar o cabelo, enfim. Só que quando chegou na mocidade, Sansão ele acaba se desprendendo da promessa, se desviou dos caminhos e começou a fazer umas atitudes erradas. Mas ele ainda era o juiz, ele era o responsável para proteger Israel. Agora, quando ele, com a atitude dele errônea, tal, que cortam o cabelo dele, ele é preso e ele é servido de chacota, né? Os filisteus vai lá, né? Ele serve de atração para os filisteus, tanto que ele estava ali amarrado ali na parte mais alta, é o que é citado, para demonstrar, tipo, ó, a gente venceu. A vergonha dele, né? O mais forte tá preso, né? Preso. Tá fraco. Sem os olhos, que furaram os olhos, arrancaram, furaram os olhos dele, então ele ficava servindo de chacota e ficava lá com um serviço forçado, às cegas. Aí chega um momento em que o cabelo volta a crescer. O cabelo volta a crescer, a Bíblia não menciona quanto tempo que ele ficou lá preso, né, servindo de chacota. Com certeza está usando ele como troféu, né? Troféu, né, os filisteus, né, os inimigos de Israel estavam usando Sansão como troféu de chacota, né? E só que o cabelo volta a crescer, ou seja, o símbolo da promessa, da aliança com Deus, voltou a crescer. Por certo que Sansão ele teve um período de se arrepender. Mas ele chega um momento que ele vai se vinga, né, de tudo que fizeram com ele também, para proteger também o seu povo. Ele vai e toma uma atitude que o texto de Juízes 16, no versículo 28, fala, que ele pede a Deus que novamente te dê forças para que ele se vingue, né? Força, né, para que ele... Aí Pela última vez. Aí desaba tudo, ele consegue o êxito, desaba tudo, morre todo mundo. E a Bíblia ainda cita que Sansão ele matou mais pessoas em morte, né, na sua morte, do que em vida. E aí, ele é suicídio ou não é? A defesa, né, de que quem julga como suicídio diz que ele já cita pela última vez. Então, como ele cita pela última vez, já quer dizer que ele já espera a morte, né? Então, quem defende o suicídio de Sansão se defende nessa parte. E o que você acha, Roger? Ele se matou, assim, né? Claro que houve morte, mas é considerado suicídio ou não? Então, igual o PC falou, da maneira que Sansão falava, para ele falar, pela última vez me dê forças, parecia que ele iria se matar. Mas a gente não sabe também se realmente dali ele já morreria. Se aquilo não tivesse acontecido, alguns momentos depois ele morreria. Ia ser morto do mesmo jeito. Por ele estar, às vezes, por estar daquele jeito e por estar, às vezes, muito debilitado. Às vezes é a minha última força. Se Deus não me der força, eu vou morrer assim mesmo. Muito bem. A gente também não sabe dizer. É óbvio que a Bíblia jamais vai citar um caso, né, de suicídio de uma pessoa, que o nome dessa pessoa está lá em Hebreus, nos Heróis da Fé, na galeria dos Heróis da Fé, e Sansão está lá. Jamais Deus ia permitir que o nome de Sansão fosse, se de fato ele, obviamente, tivesse a intenção de tirar a própria vida. Certo. Entendendo um pouquinho sobre a atitude de Sansão, quem dá forças para ele é Deus. É Deus. E Deus jamais ia dar força para o camarada tirar a própria vida. Sim, não é? Com certeza. Jamais Deus ia fazer isso. Ó, vou fortalecer lá o Sansão para ele se matar. Não. A Bíblia também fala que Jesus ele não foi morto, ele se entregou por nós. E Sansão, analisando o texto, a gente entende que ele também se entregou para proteger o seu povo, que era a missão dele. Para cumprir a missão. E não tinha jeito, ele estava com prisão perpétua, a morte era certa, então ele pediu que Deus desse força para ele mais uma vez, para que ele pudesse vingar, né, do que estava fazendo com ele e, claro, que proteger o seu povo. Então, do meu ponto de vista, eu enxergo que Sansão ele não tirou a própria vida, senão o nome dele não estava na galeria dos Heróis da Fé lá em Hebreus. Certo. E você que está em casa, o que você entende? Você acredita que Sansão ele tirou a própria vida ou não? Ele se entregou para proteger também o seu povo, como era a missão dele? Diz aí, coloca nos comentários aí, porque aqui você também participa. Bom, galera, nós queríamos deixar exatamente essas 3 curiosidades para você. É interessante, né? Essas 3 curiosidades que às vezes a gente se pega um pouco, mas eu quero agora trazer uma palavra para você que talvez esse tema tem sido muito atual, que nós falamos agora sobre Sansão, enfim, sobre suicídio, tem sido muito atual em todas as esferas sociais, classe econômica, religião, idade. Isso tem sido muito atual nos nossos dias, não só no Brasil, mas no mundo. E a gente sabe que a depressão, quando ela pega o ser humano,
ela faz com que o ser humano se tranque num calabouço espiritual, ele não consegue se abrir. E a gente entende que Deus também é soberano, poderoso para libertar o ser humano de qualquer escravidão, de qualquer corrente. E é isso que eu quero dizer para você. Independente do que você tem vivido hoje, independente do que você tenha passado, busque ajuda. Talvez você não consiga clamar a Deus, não se tranque, não se feche, busque ajuda. Existe alguém aí do seu lado para que possa estender as mãos para você. Existe alguém que está sempre pronto para, olha, não, vamos junto orar, o que você está precisando, bora conversar. Isso é importante do que você se trancar e cada vez mais se definhar na depressão. A Bíblia diz que no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus sempre é luz. Nós estamos aqui com um BBF trazendo para você curiosidades, descontração e descontração, né, e também conhecimento bíblico. E também uma palavra de Deus para a tua vida dizendo, olha, você é importante para Deus e existe luz para a tua vida, independente do que você tem passado. Existe luz para a tua vida. A palavra de Deus é luz. Se apegue na palavra, leia a palavra, viva a palavra, e eu tenho certeza que a sua vida, a sua história vai mudar. Não é o ponto final para a tua vida. Existe exatamente uma esperança. A esperança é a palavra de Deus. E se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha, curte o nosso vídeo. E se inscreva no canal aqui embaixo também. Compartilha para o maior número de pessoas que você conseguir, compartilha. Vamos disseminar a palavra de Deus para esse mundão afora aí. E assim, acredito que nós estamos nos preocupando em fazer algo descontraído, justamente para atrair a atenção de todo mundo. Mas a palavra de Deus, ela por si só atrai as pessoas. Então, nos ajude a disseminar essa palavra maravilhosa. Amém? Deus abençoe e é isso aí. Compartilha porque nós somos o Biblicamente Falando.